Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração. Que bom poder ter você aqui conosco. Nós estamos ajeitando aqui, preparando as coisas para um culto de adoração a Deus. Não queremos que seja uma live, não é um programa, não queremos que seja uma live comum, nós queremos que seja um momento um ponto de encontro entre nós e Deus e que sirva para nossa edificação espiritual. Você é muito bem-vindo para participar conosco. Sei que muitos ainda hão de chegar. Vamos prestar toda a reverência, todo o temor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esses momentos que vamos passar aqui. Pai, no nome de Jesus, nossa adoração e gratidão pelo privilégio que temos de, mesmo nesse momento de pandemia, estarmos mais unidos do que nunca. Não estamos reunidos no mesmo lugar, mas estamos unidos no mesmo espírito, com o intuito de aprender a Tua palavra através desta live. Abençoamos todos os que estão aqui, Senhor, já nesta sala do Zoom, os que ainda hão de chegar, também no Facebook. Ó Deus, que todas as pessoas que estejam acompanhando sintam-se sensibilizadas pela Tua presença e sejam tocadas e confrontadas pela Tua palavra. Dê-nos um tempo guardados pelo Senhor, nossos ouvidos voltados para a Tua palavra e que seja um momento de crescimento para a nossa vida espiritual. Nós oramos certos que Tu és o maior interessado em tudo isso, oramos em o nome de Jesus. Graças a Deus, presbítero irmão Duane estará cantando um louvor ao Senhor, 2 louvores, e depois nós já estaremos ouvindo a meditação da palavra de Deus. Amém, querido. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe as pessoas que estão com você no seu lar. Que em nome de Jesus você possa, neste momento, render toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Não desvie a sua atenção. Foque nele. Pai, falar contigo esta noite. Ele tem algo para falar contigo. Ele tem algo para ministrar no seu coração. Seja através dos louvores, seja através da palavra, seja através até de um testemunho de um irmão. Mas Deus, ele pode fazer algo diferente na sua vida essa noite. Basta você permitir a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor declarando que Ele é grande, que Ele é muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, Deus. Só tu és digno de toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor. Nós sabemos que o Senhor está voltando, Senhor. E por isso, Pai, devemos estar, Deus, preparados, Pai, para o dia, Senhor, em que o Senhor chegará. Glória a Deus, Deus. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O merdeiro dos obreiros parou, já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o teu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões têm trens vazios, passam ruas e quarteirões. Os aviões sem pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. A sua última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, seu nome, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço a coros angelicais. Todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual. Com o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem
a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem buscar. Aleluia, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, que você nesta casa, neste lugar onde você está adorando ao Senhor, possa ter essa certeza que o Senhor está voltando e Ele irá te buscar. Você estará junto com Ele nos ares, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus por este momento. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Nós queiramos ou não, gostemos ou não, acreditemos ou não, estejamos preparados ou não, Jesus está voltando para buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, especial, zelosa e de boas obras. E o intuito de preparar essa live, convidar para estar conosco o pastor Luiz Prestes, que estará falando a partir desse instante. O pastor Luiz é um estudante da Bíblia, é doutor em teologia, é um homem muito bem preparado, há mais de 40 anos estuda acerca de escatologia, é um estudante, é um professor de Bíblia. Eu creio que nós teremos oportunidade de aprendermos com o pastor Luiz Prestes. O meu intuito é de que nós, como igreja, sejamos desafiadas, sejamos preparados, sejamos confrontados, que Deus fale conosco. Portanto, eu peço nesse instante, e você pare de fazer qualquer coisa, que haja quietude na sua casa, e principalmente dentro da sua alma, do seu espírito, que às vezes não há quietude ao nosso redor, porque nós não estamos sossegados devidamente. Nós não estamos em paz. Estejamos em paz para ouvir a palavra de Deus. Você não está assistindo um jornal nacional, você não está assistindo um filme de Hollywood, você vai ouvir a palavra de Deus. E ela é digna de toda aceitação. Nós seremos julgados pela palavra. Nós erramos por falta de conhecimento da palavra. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Então, que Deus nos ajude a assimilar esse ensino e a crescermos em sabedoria, em temor com relação ao arrebatamento da igreja. Pastor Luiz Prestes, eu vou destacar o áudio dele. Eu peço que ninguém dos que estão aqui no Zoom, por favor, ninguém libere o seu som. O som de todos está fechado, mas não quer dizer que com isso você deve deixar que haja barulho aí ao seu redor, não, absolutamente. Eu quero que você cresça em palavra. O coração continua sendo o coração de pastor. Eu não quero apenas ser abençoado sozinho, eu gostaria que você fosse abençoado comigo, tá bom? Vamos destacar aqui, pastor Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco nesse instante para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deixa-me liberar aqui destacar o vídeo. Esse é o pastor Luiz Prestes, Luiz Macena Prestes. Deus te abençoe, Deus te use. Nós vamos orar ao Senhor, pastor, em nome de Jesus. Eu vou pedir eu vou liberar apenas o áudio do pastor José Medeiros. Eu não vou destacar ele, mas está liberado o seu áudio, pastor Medeiros, para o senhor pedir a bênção de Deus para esse momento da palavra. Eu acho que é muito importante nós começarmos com oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, neste momento, Senhor, unidos num só espírito, num só propósito, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco, Senhor, através do teu servo, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro, Senhor, à necessidade de cada vida, Senhor. Que nós sejamos edificados, Senhor, através da tua palavra.
Usa o teu servo, Senhor, mais uma vez como um canal de bênção para cada vida, para cada família, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e cremos que o Senhor vai falar conosco nesta Glória a noite, Deus. Pai. Glória a Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Passando para o pastor Luiz, deixa-me dizer para você primeiro o seguinte. Nós estamos transmitindo pelo Facebook. Se você tiver alguma dúvida, anote. Se você tiver alguma pergunta, anote. No final, quando o pastor terminar de ensinar, nós vamos abrir para você escrever lá no Facebook. Não adianta escrever antes, porque senão a gente tem que ficar voltando, procurando a sua pergunta e não temos tempo hábil para isso. Então, quando eu disser assim, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreva. Aí você vá no Facebook e você coloca a sua pergunta. Na medida do possível, o Dr. Prestes estará respondendo para nós. A palavra está com o senhor. Deus lhe use, amado, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Josias Aristides. Cumprimentamos a todos os nossos internautas, telespectadores, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, uma honra enorme estarmos nos dirigindo a cada um de vocês dentro de uma temática que, sem dúvida nenhuma, é uma das mais palpitantes, pelo menos nos últimos meses. Nós temos sido testemunhas vivas de acontecimentos e fatos sem precedentes, fatos inéditos, fatos nunca antes acontecidos na história da humanidade. A atual pandemia do coronavírus tem sido um gatilho dentro do relógio profético da parte de Deus, anunciando-nos o arrebatamento da igreja. Praticamente ao mesmo tempo, com esta pandemia, estamos, pelo menos eu, que tenho estado bem atento, e eu acredito que também alguns dos irmãos também têm estado bastante atentos, aqueles que amam e creem na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que também tem havido uma enorme avalanche, uma impressionante enxurrada de vídeos, de postagens nas redes sociais, combatendo contundentemente, combatendo tenazmente a realidade do arrebatamento. Não vou ser muito longo, vamos entrar na palavra, mas só para você ter uma ideia, nunca se combateu com tanta avidez, com tanta agressividade, com tanta contundência a realidade do arrebatamento da igreja. E a maior prova que estamos vivendo os dias pré-arrebatamento são o aumento dos ataques que tem havido contra o ensino da doutrina do arrebatamento da igreja. Inclusive pastores, que eu particularmente tenho conhecido ao longo da minha vida, eu vou cumprir no mês de setembro próximo 61 anos de idade, pela bondade de Deus, já cumprirei 51 anos nos caminhos do Senhor, e ao longo de toda essa curtinha trajetória de minha vida, tenho visto homens de Deus muito sérios, ensinando e pregando sobre a segunda vinda de Jesus, mas com muito dissabor e desgosto estou também presenciando que alguns desses homens que eu tinha como sérios, como profundos e determinados no conhecimento das Escrituras, estão simplesmente pregando o contrário, até vergonhosamente estão postando vídeos nas redes sociais contradizendo o ensino bíblico do arrebatamento da igreja. Vamos então começar compartilhando tela com os irmãos vão ver em algum cantinho da tela de vocês a minha imagem bem pequenininha, mas o importante é que neste momento tenha a proeminência, a relevância, a santa palavra de Deus. Só reforçando a orientação do pastor Josias Aristides, você no finalzinho, como o pastor orientou, anote a sua pergunta e estaremos aqui com alegria para lhe responder. Se não pudermos, melhor dizendo, responder a sua pergunta neste exato momento, ao vivo e a cores, vamos anotar a sua pergunta e como temos a quarta e a sexta-feira, teremos o prazer de, na quarta ou na sexta-feira, se for o caso, voltarmos com aquela pergunta que não foi possível ser respondida no ar, ok? Combinados estamos? Prontos? Vamos apertar os cintos e vamos decolar em uma viagem que vai durar em torno de
50, 55 minutos e vamos falar pelo menos sobre as preliminares com respeito a esta temática. Vamos então começar a compartilhar tela com os estimados e queridos irmãos. Muito bem, nós estamos então já, eu acredito que todos estão visualizando, correto, pastor Josias? Estão visualizando a tela? Como Perfeito. será o arrebatamento da igreja, né? É estranho que esse assunto tenha se tornado objeto de debate, mas eu parto de um princípio bem bíblico. Como debater algo que a Bíblia ela é tão enfática, ela é tão contundente e até específica, porque os debates se originam em cima de temas duvidosos, temas baseados em deduções. Então, eu vou provar a vocês que o arrebatamento da igreja não pode, sob hipótese nenhuma, ser um tema de debate, um tema de questionamentos, ainda que, infelizmente, o que estamos muito vendo hoje e assistindo é um excessivo questionamento sobre a bendita esperança da igreja. Como será o arrebatamento da igreja? Nesses 3 dias, para os quais o nosso prezado pastor Josias Aristis, que muito nos honrou com este convite e que, ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade, né, sobre os nossos ombros. Por que responsabilidade? Porque desde os meus 13 anos de idade, quando eu comecei a ensinar, a ministrar a palavra de Deus, alguém vai dizer, mas você não teve uma adolescência normal? Vamos dizer que mais ou menos normal, porque na minha época não era normal um adolescente de 13 anos começar a ensinar a palavra de Deus. E um grande pastor que dorme na glória, um homem de Deus, foi o meu mentor durante 16 anos, pastor Antônio Gilberto da Silva, né, um dos maiores mestres das Assembleias de Deus, foi o meu mentor por 16 anos da minha vida, desde a minha conversão. Também foi o meu patrão, meu chefe direto na Casa Publicadora das Assembleias de Deus ali no Rio de Janeiro. E ele foi o meu grande influenciador na área da educação cristã e na paixão à escatologia bíblica, que já vão 45 anos que eu sou um apaixonado. Então vamos, nesses 3 dias, trabalharmos com essas 3 temáticas que vamos digeri-la bem devagar, porque ela ao mesmo tempo é algo simples, porém com uma enorme profundidade. E o nosso objetivo é sermos, nesses 3 dias, hoje, quarta e sexta, práticos, porém bíblicos. Objetivos, porém não podemos deixar de trazer uma relevância teológica sobre o assunto. Então, essas serão as 3 temáticas sobre as quais estaremos gravitando ou trabalhando sobre. Vamos falar do preparo para o arrebatamento. Por que hoje não está havendo, mesmo com esta pandemia que está sacudindo o planeta, um preparo para o arrebatamento da igreja? Vamos falar da necessidade da preocupação pelo arrebatamento. A igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, a igreja que espera, que ama, que anela, ela é uma igreja que está preocupada pelo arrebatamento. É só você observar que esta pandemia está fazendo uma tremenda diferença. Eu estou fazendo vários lives nas últimas semanas e uma coisa que o Espírito Santo tem depositado muito forte no meu coração é aquele texto de Malaquias 3:18. E virá um dia em que se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. E é impressionante como hoje estamos vendo esta diferença tão latente, tão nítida, tão clara. O mundo, em parte ou em grande parte, está ainda indiferente, está dormindo diante dos acontecimentos que estamos vivendo. A igreja, por sua vez, uma parte dela está sendo, graças a Deus, sendo levada ao quebrantamento, está sendo levada ao despertamento e ao arrependimento, mas é uma parcela ainda pequena a nível de planeta Terra. Então, lamentavelmente, estamos vendo que existe ainda, de momento, uma pequena preocupação pelo arrebatamento e, consequentemente,
um despertamento diante do arrebatamento. A minha oração é que hoje, quarta e sexta, pela bondade de Deus, o Espírito Santo, através da sua palavra, possa nos ajudar a melhor nos preparar, a melhor nos preocupar e definitivamente estarmos despertados para este evento que vai sacudir o planeta, irmãos. Muitos estão dizendo que o coronavírus colocou o planeta Terra de patas arriba, como dizem os hispanos, né? Ou de pernas para o ar. Você ainda não viu nada, não é? O que vai ser o arrebatamento. Aliás, eu não quero ver, eu quero entrar, participar. E a minha oração é que você entre, participe do evento mais espetacular que vai estremecer este planeta. Estava lendo esses dias que o coronavírus alcançou mais de 200 países ao redor do planeta Terra e ainda está causando um terror sem precedentes. Imagine o impacto que gerará o arrebatamento da igreja com o desaparecimento de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso não tem precedentes na história humana, mas graças a Deus estamos batalhando como povo de Deus, igreja, para que todos nós, por igual, abracemos esta santa e bendita esperança. Vamos deixar a Bíblia falar mais forte, não é verdade? É inviável falarmos desse assunto sem falarmos do texto bíblico. Já coloquei aí na tela um dos textos, vamos ler alguns textos importantíssimos sobre o arrebatamento e vamos trabalhar no sentido de desmistificar algumas fantasias, alguns conceitos equivocados e errôneos, porque é importante estarmos afirmados no que o texto bíblico nos ensina. E se o texto nos traz algum tipo de dificuldade, então vamos juntos dissecá-lo, né? Como se você disseca um animal, algo para deixar bem claro, melhor dizendo, quando você decide cavar algo, você vai bem a fundo. E é o que nós vamos fazer no dia de hoje, na quarta e na sexta. Me acompanhe, por favor, a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao verso 26. Ele é um texto um pouco extenso, mas ele é importante demais para que o possamos ler. Você anote aí na sua casa, se você quer ler na sua Bíblia, fique bem à vontade. Se você quer ficar apenas com a tela, fique à vontade. Mas a minha sugestão é tenha em consideração este texto. Vamos lá. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, quando haverem aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém, olha interessante, que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Anotou? Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 26. Mas não para por aí, não. Olha só. Continuamos ainda na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, só que agora damos um saltinho, na verdade,
do verso 26 para o 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que linda esta promessa. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Passamos a um outro texto. Pastor, é muita Bíblia, ora, para falar desse assunto. Se não trabalhamos com a Bíblia, estamos em sérios riscos e sérios perigos, não é? Muita gente hoje está pregando a doutrina da axiologia, os achismos, mas aqui nós não estamos para trabalhar com achismos e nem com as axiologias. Não é o que eu penso, o que eu imagino, é o que a Bíblia nos diz. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Você pode acompanhar na tela, você pode acompanhar aí no conforto do seu lar, na sua Bíblia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Anote aí, nós fizemos esse grifo aí propositalmente. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Também quero chamar a atenção dos queridos irmãos num texto que ele é pouco lido e, consequentemente, ele é pouco conhecido. É um dos mais de 150 textos que abalizam, que sustentam, que corroboram a doutrina do arrebatamento da igreja. Isaías capítulo 57, verso 1. Anote aí, se você nunca leu esse texto, agora esse texto vai ser o seu texto de cabeceira, né? Pelo menos tem sido o meu nos últimos 40 anos. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Profeta Isaías, capítulo 57, versículo 1. Só uma sugestão, se você quiser ler o capítulo 57 de Isaías, ele é o contexto, tá? Todo o texto, para ter uma avaliação concreta de ensino bíblico, ele tem que ser verificado dentro do seu contexto. Isso faz parte, não é, de uma ciência da teologia chamada hermenêutica bíblica, porque texto fora de contexto, como diz um ditado popular, geram-se pretextos. E aqui não estamos para trabalhar com pretextos, senão com textos e contextos, para entendermos o que Deus está nos ensinando na sua palavra. Então, esse texto de Isaías 57:1 nos lembra o quê? O dilúvio, nos lembra a destruição de Sodoma e Gomorra e, consequentemente, nos lembra o que vai acontecer com o arrebatamento da igreja. Então, antes que o mal venha, antes que o pior chegue, Deus sempre tem um grupo fiel a ele, que ele separa, prepara, para, antes de chegar o mal, este grupo de justos serem retirados da terra. Muito bem, você está vendo agora na tela, tá, um gráfico. Este gráfico ele mostra, para você ter uma melhor compreensão, a trajetória da história humana
partindo desta cruz, que é o símbolo da morte, o momento que Jesus Cristo morreu. 6 de abril do ano 29 depois de Cristo, ou depois da era cristã. Passado algum tempo, entra a ascensão de Jesus Cristo e dias depois, Jesus envia o Espírito Santo inaugurando a igreja no dia de Pentecoste. Aí nós entramos na chamada Era da Igreja, ou Idade da Igreja, ou Dispensação da Graça. Interessante. A história bíblica nos ensina que haverão 2 períodos de grande valia, ou pelo menos 3, como estamos aqui vendo no gráfico, de grande importância dentro da sucessão dos fatos que entra o arrebatamento como primeiro. A Era da Igreja, o período da tribulação e o governo de 1000 anos de Jesus Cristo na Terra. Interessante que o período da dispensação da graça ou da Igreja, que começa com o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, até o último dia da tribulação, que será um período de 7 anos, de acordo com a Escritura, é chamado o período do cumprimento profético de Mateus capítulo 24, que não estaremos falando de uma maneira muito específica, porque é muito extenso falar de Mateus 24, vamos dar, claro, uma pequena palhinha, certo? Mas o foco de hoje, quarta e sexta-feira, é sobre o preparo, a preocupação e o despertamento diante do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ocorrer em um dia, em uma hora que nenhum de nós estamos sabendo, mas Jesus deixou um conjunto de sinais. E Jesus foi muito específico quando ele trata de sinais. Jesus é o mestre por excelência, e quando ele se dirige ao povo de Israel, ou à nação de Israel, ou até mesmo aos gentios, ele trabalha com um conjunto de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas ajudam a exemplificar as verdades espirituais, facilitando a compreensão no mundo terrenal, no mundo físico. E muitas das vezes Jesus ele usa fatos da cultura e do cotidiano da Palestina daquela época, né? E aí Jesus usa, nós vamos daqui a pouquinho dar uma olhadinha nisso, sobre a questão das dores. E isto será apenas o princípio de dores. Na tradução em língua portuguesa, nós não vemos como está no grego, que é a tradução original, ou o idioma original que foi escrito o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Mas a palavra grega que Jesus se refere é arreodinon. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que a tradução literal é dores de parto. Mas, pastor, aonde isso está querendo chegar? Jesus disse que uma sequência de sinais eles trabalhariam como símbolos de dores de parto, porque as dores de parto anunciam a chegada da criança ou do nascimento da criança. Da mesma maneira, Jesus pega essa sequência de sinais e quer nos transmitir o quê? Da mesma maneira que esses sinais vão ganhando intensidade, é o indicativo de que estou próximo de chegar, ou seja, que a criança está próxima de nascer. Após o arrebatamento da igreja, não vamos hoje, pelo menos, entrar nesses pequenos detalhes, ocorrerá o tribunal de Cristo. Alguém me perguntou alguns dias atrás, é para eu ser julgado e ser devolvido à terra? Não. O tribunal é para distribuição de recompensas, de galardões. E, em seguida, passará um evento chamado as Bodas do Cordeiro. Agora, é importante deixar claro que aqui na terra, ao mesmo tempo, vão ocorrer 7 anos de um período chamado tribulação, divididas em 2 partes de 3 anos e meio. Lembre-se que o tempo na Terra, segundo a Bíblia usa uma palavrinha grega chamada cronos, daí vem a palavra cronologia, mas a Bíblia também usa uma palavra grega chamada kairos, que é o tempo indeterminado de Deus, aonde está o quê? A eternidade. Como seremos os ressuscitados justos e os salvos justos serão arrebatados e glorificados para o terceiro céu, nessa esfera não existe o domínio do tempo cronos, do tempo de Deus, porque o apóstolo Pedro diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, para a igreja glorificada, aqui se corresponderá a 2 eventos.
enquanto que na terra, um período de 7 anos. Quando esse período de 7 anos na terra, correspondendo à tribulação, acabar, que será o final das bodas do Cordeiro lá no terceiro céu ou no céu, Cristo regressa com a igreja glorificada, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém, e abortará a batalha do Armagedon, cujo objetivo é a destruição de Israel, a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. É uma história um pouquinho longa, provavelmente não teremos muito tempo para falar sobre a batalha do Armagedon, porque ela está lá depois da tribulação, e o nosso foco, ou o nosso enfoque, é sobre o arrebatamento. Mas nós estamos dando esta palhinha panorâmica para você entender o que vem depois do arrebatamento. Quando Cristo regressa à terra, né, visivelmente para que todo mundo veja, aí ele entra com seu governo de 1000 anos literais e físicos. Mas o nosso foco está aqui, arrebatamento. E o arrebatamento está ligado com a segunda vinda. Lembremos-nos que a segunda vinda de Jesus, quando estudamos a Bíblia, ela ocorrerá em 2 etapas. Uma etapa invisível ao mundo e visível aos santos justos, que envolvem os ressuscitados justos de todas as épocas e os vivos justos, que participarão do corpo chamado igreja, que hoje está na terra, mas terá o privilégio de sair da terra assumindo um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Este é o arrebatamento, primeira etapa da segunda vinda de Jesus. A segunda etapa se dará quando a igreja glorificada retorne fisicamente com Jesus para governar 1000 anos sobre este planeta. Essa aqui é uma outra visão do gráfico da escatologia. Não teremos, obviamente, um tempo muito amplo para discorrer, e aqui estamos exatamente no momento do arrebatamento. Tá? Como eu já estava falando, a cruz simboliza o momento da morte de Jesus, sua ascensão, derramamento do Espírito, Pentecoste, aí entra o período da existência da igreja na terra, ocorre o arrebatamento, lá no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, na terra, tribulação, 2 períodos de 3 anos e meio, Cristo regressa com a igreja depois. Antes do governo de Cristo vai haver o julgamento das nações. Se der um tempinho na sexta-feira, nós vamos dar uma palhinha, bem rapidinho, para você entender a importância do julgamento das nações e por que Satanás vai ser preso. Mas, repito, meu foco é o arrebatamento. E daí por diante, que não também teremos condições de trabalharmos com os demais detalhes, né? Reino messiânico, trono branco, novos céus e nova terra, lago de fogo e enxofre. Nosso foco, volta a repetir, é o arrebatamento. Uma outra visão gráfica para você assimilar, digerir um pouquinho mais, né? Nós estamos aqui, meus irmãos, na era da igreja. A igreja, a qualquer momento, será retirada da terra, como eu acabei de deixar bem explicitado, para participar do tribunal de Cristo, que é o local das recompensas, o evento das recompensas pelo que fizemos em favor da obra de Deus, bodas do Cordeiro. E na terra abrir-se-ão as cortinas da tribulação. Já que estamos enfatizando o arrebatamento, olha que coisa linda. Preste bastante atenção, se você puder, neste gráfico. Se você está usando telefone celular, é claro que o gráfico vai ficar um pouquinho pequeno e a visualização prejudicada. Mas se você está usando um iPad, um tablet Android, ou um laptop, ou um computador de mesa, sem dúvida que a visualização vai ser um pouco melhor. Aí você está vendo a parábola das 10 virgens condensada dentro deste gráfico, visão dispensacionalista. Deixa eu explicar a vocês, irmãos. Nós, como pentecostais, na sua grande maioria, cremos no dispensacionalismo. O que isso quer dizer? Que Deus dividiu a história humana em 7 períodos nos quais Deus trata diretamente com o homem no sentido de reaproximar-se dele, de dar uma oportunidade de um melhor e maior relacionamento. Não vamos
entrar nos detalhes das dispensações, mas hoje estamos vivendo a penúltima dispensação da história humana da parte de Deus, chamada a dispensação da graça, que também é chamada de dispensação da igreja ou dispensação do Espírito Santo. A tribulação vai ser a lacuna entre a penúltima dispensação, que é a atual que vivemos, a dispensação da graça, e a sétima e última dispensação, que será o reino milenar, o governo de 1000 anos de Jesus Cristo. Mas preste atenção o que este gráfico nos ensina de uma maneira muito compacta. Temos aqui 4 etapas antes que ocorra o arrebatamento da igreja. E é muito interessante que essas 4 etapas falam também das etapas do casamento judaico. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quero acreditar que sim, uma boa maioria dos irmãos com quem estamos dirigindo honrosamente esta palavra da parte de Deus, o capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, do verso 1 ao verso 13, nós lemos sobre a parábola das 10 virgens. Alguns de vocês talvez sabem, outros não saibam, mas a parábola das 10 virgens, ela é exatamente, sem tirar uma letra, sem tirar uma palavra, vários passos que compõem o casamento judaico. E nós vamos falar sobre a importância dos passos do casamento judaico, porque Jesus, repito, Jesus era especialista em trabalhar com figuras de linguagem. E de todas as figuras de linguagem que Jesus usava para transmitir os seus ensinos, a mais importante chama-se parábola. Jesus deixou nas Escrituras, nos 4 evangelhos, registradas 53 diferentes parábolas. Perguntaram-me esses dias, pastor, as parábolas, elas traduzem realidade ou ficção ou as duas coisas ao mesmo tempo? Resposta: 68% das parábolas trazem a realidade do cotidiano vivido na Palestina. Somente 32% traz uma suposta ficção. Como assim? Uma situação que não é vivida no cotidiano, mas transmite uma realidade direta do mundo espiritual. Quer o exemplo? A parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, a partir do verso 21. Já me perguntaram, esta parábola, ela é uma ficção ou é uma realidade? Resposta: é uma realidade. Provavelmente, na cabeça de alguns, é uma ficção, mas ela é uma realidade que traduz uma verdade do mundo espiritual, mostrando que a condição do salvo e do perdido antes da ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho isso na sexta-feira, que é interessante, né? A questão do mundo dos mortos naquele momento que Jesus estava ensinando essa parábola, ela é um pouquinho diferente comparado ao tempo que hoje estamos vivendo, né? Porque, só para você ter uma ideia, não vou falar desse assunto hoje, vou dar uma palhinha muito rápida na sexta-feira. Antes da morte e ressurreição de Jesus, todos os mortos justos iam para o mesmo lugar, ou seja, para baixo, um local chamado Sheol, ou sepultura, que também no grego é conhecido como Hades, dividido em 2 compartimentos, seio de Abraão e lugar de tormentos. Mas depois que Jesus ressuscita, ele leva o seio de Abraão, que é o local das almas dos justos, para o terceiro céu, transformando ali em paraíso. Mas, repito, não é o objetivo nosso falar hoje, é só para você ter uma pequena visão da coisa. Mas vamos voltar aqui aos passos do casamento judaico, que nos mostram os passos do arrebatamento da igreja. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 20, 1 de Pedro 1, 17, 19, fala do primeiro passo dentro do casamento judaico, que tem uma semelhança extraordinária com o processo pré-arrebatamento. Me acompanhe, por favor. O primeiro passo era a realização de um pacto com a noiva. Ou seja, era dado um dote. No casamento judaico antigo, e até mesmo nas comunidades judaicas mais tradicionais dos dias de hoje, nenhuma noiva pode se casar ou podia se casar sem que primeiro o noivo acertasse o valor do dote com a sua prometida. Olha que interessante.
E não era um dote barato. Segundo os historiadores Heródoto e Eusébio de Cesareia, o dote mais barato era em torno de 80 ciclos de prata, a bagatela de $4.500. Qual o objetivo do dote? Dar a segurança de que o noivo não vai dar o bolo. É uma linguagem brasileira que quer dizer não vai defraudar a noiva, porque haviam casos que no meio do caminho o noivo perdia o interesse pela noiva, encontrava uma outra, entende? E dizia simplesmente, sem mais, sem menos, olha, conheci uma outra menina, uma outra senhorita, não me sinto à vontade, então estou indo embora. Mas a cultura judaica de muito antiga estabeleceu o seguinte, é como se fosse uma segurança, né, para guardar a honra da noiva. Ok, se você sair do compromisso, o dote fica. Ou seja, o camarada naquela época pensava 7 vezes antes de desistir da noiva. Por mais linda que encontrasse eventualmente uma Miss Universo no meio do caminho, e de repente, não, eu encontrei uma outra, não tenho mais o mesmo carinho, o mesmo amor. Aí o homem era obrigado a falar com o pai da noiva e dizer, estou deixando a sua filha para trás. Perfeito, então vai ficar para trás o dote dela. Aí o camarada se arrebentava. Claro, tinha um prejuízo enorme. Eu li numa das crônicas do historiador Heródoto que o maior dote registrado, pelo menos no primeiro século depois de Cristo, de casamentos judaicos, rondava a 4.700 ciclos de prata. A bagatelinha de $680 mil. Olha, pensa o valor que uma noiva tinha. Negócio caro. Então o camarada ia pensar, vem cá, eu vou deixar essa menina por uma Miss Universo? Ok, vou deixar, mas vou perder até $680 mil. Em outras palavras, havia um compromisso do noivo com a família da noiva. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo, o Pai, através de Jesus Cristo, estabeleceu um compromisso maravilhoso com quem? Com a noiva. E qual foi esse compromisso? O dote que o Pai, em favor de Jesus Cristo, porque Jesus é o noivo, nós somos a noiva, a igreja. Aí você vai me perguntar, qual é o valor do dote que o Pai Celestial, através de Cristo Jesus, deixou para que houvesse o que a garantia deste casamento? O sangue derramado na cruz e o Espírito Santo que seria enviado. Porque lá na carta de Paulo aos Efésios, não coloquei na tela, mas eu quero ler com vocês, e eu peço a bondade e a gentileza para você anotar. Se eu fosse colocar todos os textos na tela, o negócio ia ficar mais grande do que o estado de Minas Gerais, né? Porque dizem que o mais grande do mundo é o estado de Minas Gerais. Falo isso com muito carinho. Vamos lá, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 11, 12 e 13. Se você puder ler comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 11, 12 e 13. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha aqui, presta atenção, tendo nele também crido, olha que lindo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo é um dos símbolos do Espírito Santo, e o símbolo significa propriedade, posse. Para você ter a sua carta saindo da sua origem para alcançar o seu destino, você tem que colocar um selo ou uma franquia mecânica. Em outras palavras, tem que ter algo que diga tem preço, tem valor. Ninguém manda carta sem selo. E se você tentar fazer isso, como eu já fiz distraidamente, apressadamente, é fácil, a carta volta. O correio não entrega, porque está faltando o quê? Selo. Então, graças a Deus, nós temos o selo do Espírito Santo em nós. Ou seja, somos agora propriedade comprada, legitimizada da parte de Deus. Olha o verso 14.
o qual é o penhor da nossa herança. Que lindo! Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso é maravilhoso. Então, o dote que foi dado para com que o casamento de Cristo com a igreja se realizasse foi o Espírito Santo e o seu sangue. Se você ler na Epístola aos Hebreus, você vai descobrir que o sangue de Jesus abriu o caminho, não é, ao santuário celestial, e por isso temos acesso com o Pai. Então, anote aí. Primeiro passo do casamento judaico. Há um pacto com a noiva, o dote. E esse dote foi entregue ali na cruz do Calvário. Aleluia! Segundo passo, o noivo se ausenta para preparar sua casa. Esse é o segundo passo do casamento judaico. Se marcava uma data, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Havia casos de 2 anos que a noiva tinha que esperar o regresso do noivo, porque o noivo tinha que sair para preparar a casa. Olha a responsabilidade. Não estou dizendo que hoje em dia, né, os jovens ou as pessoas que estão se casando na presença do Senhor não tenham esta mesma responsabilidade, mas como era maravilhosa essa responsabilidade no casamento judaico. Na mesma figura, no mesmo simbolismo, foi Jesus. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, ele diz: na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vos vou preparar lugar e voltarei. Irmãos, eu fico com dor de cabeça, fico com dor no corpo, me dá uma agonia quando eu ouço e vejo vídeos na internet, sobretudo no YouTube, pastores até de renome fazerem a seguinte aberração. Não, a doutrina do arrebatamento é uma fantasia, é uma história da carochinha, é uma invenção, uma manipulação que começou a ser originada no início do século XIX. Então, a Bíblia é um embuste, a Bíblia é uma falácia, a Bíblia é uma fraude, a Bíblia é um engano, mas graças a Deus que sabemos que a Bíblia não é um embuste, não é um engano, não é uma falácia, não é uma fraude. A Bíblia é uma verdade. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. E que linda esta figura do noivo se ausentando para preparar a casa, para dar o melhor para a noiva. Queridos irmãos, o noivo está voltando. Se alguém está preocupado com a sua casa própria, pastor, essa pandemia tirou o meu trabalho, estou com dificuldade de pagar o meu mortgage, estou com dificuldade de pagar até o meu aluguel. Muitos estão passando, claro, esta dificuldade, infelizmente. Mas eu tenho uma boa notícia para você no meio deste caos, dessa insegurança mundial que estamos vivendo. O noivo está voltando. O noivo foi, mas não nos deixou para trás. O noivo foi, mas não se esqueceu de nós. O noivo foi, mas não nos abandonou. O noivo foi, mas mandou um amigo. Oh, coisa linda! Então, nós, como noiva, não estamos desamparados, não. Observe que eu não coloquei aqui no gráfico, mas entre o segundo e o terceiro passo do casamento judaico, olha o terceiro passo. A noiva aguarda o retorno do noivo. Entre o segundo e o terceiro passo, o noivo geralmente designava um amigo. E este amigo é o que preparava a noiva. Dava a provisão de roupas, a provisão de alimento, até uma palavra de ânimo juntamente com a sua família. Não era o noivo sozinho, era o noivo com a sua família, que eles assumiam como um papel de uma espécie de co-herdeiros ou de acompanhantes da noiva. E isto nós, igreja, temos vivido quase 2000 anos. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo, como diz no hebraico, Ruach HaKodesh, ou Hagiasmus Pneuma. O Espírito Santo é o amigo do noivo. É mais do que isso. Jesus disse: eu irei, mas rogarei ao Pai para que vos envie outro consolador. Preste atenção, não é à toa que Jesus usa essa expressão, outro, porque no grego a palavra outro é allos parácletos, quer dizer, alguém exatamente igual a mim,
com a mesma essência, com a mesma unção, com a mesma graça e com a mesma autoridade. Se tratando de uma outra pessoa, mas seria outro Consolador, ou seja, Jesus Cristo é o nosso Paracleto. Paracleto quer dizer aquele que está do lado. Então, ele não deixou a gente, o povo de Deus, a igreja, sozinhos. Ele enviou o Paracleto, ele enviou um amigo de todas as horas. Eu tenho certeza que você, querido irmão e irmã, tem tido a experiência do Paracleto, o Espírito Santo aí, coladinho com você nos momentos mais difíceis de sua vida e até mesmo neste momento de tantas incertezas da pandemia, não é? Do coronavírus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 12 a 13. Meu tempo, estou olhando aqui no meu cronômetro, né? Pastor Josias nos deu um tempinho, está correto nós trabalharmos com esse tempo, né? Para a coisa ficar mais produtiva. E eu tenho certeza que para a glória do Senhor, não é por mim não, irmãos, é para a glória do Senhor, porque a palavra de Deus é igual a bolsa de sal grosso. Quanto mais você come o sal grosso, mais sede vai te dar. Eu tenho certeza, para a glória do Senhor, o Espírito Santo está com uma bolsa de sal grosso, né, distribuindo para nós, para que quarta-feira haja aquele gostinho, não é, de quero mais. Eu quero mais da água do Espírito, eu quero mais do pão da vida, eu quero mais do alimento que sacia. Aleluia. Carta a Tito, Epístola a Tito, capítulo 2, verso 12 e 13. Tito, se você puder abrir a sua Bíblia, está aqui, ó. Já estamos no terceiro passo. Meu Deus, a noiva aguarda o retorno do noivo. Irmãos, eu estou feliz da vida. Eu vivo um paradoxo de sentimentos, ou seja, triste por ver a raça humana assolada e esmagada por esta pandemia, e ao mesmo tempo alguns ainda totalmente insensíveis, mas alegre demais em saber que o noivo está para regressar e levantar a sua igreja. Tito, capítulo 2, verso 12 e 13. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente. Olha o verso 13, que maravilha! Aguardando. Alô? Tem alguém aguardando? Eu estou aguardando. Aguardando o quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Com todo respeito aos que estão pregando, ensinando que arrebatamento é uma história da carochinha, eu lembro as palavras de Paulo, que disse, agora em pouco que eu li para vocês, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas aleluia, nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós que temos essa esperança, temos a falta de convicção baseada nessa esperança. O que está faltando, meus irmãos, para o mundo de hoje é convicção de esperança. A minha oração, que hoje, quarta e sexta-feira, neste live, aleluia, eu estou tendo aqui uma alegria na minha alma, no meu coração, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que se move aqui, eu tenho certeza que se move aí, do outro lado da telinha. Eu não estou sabendo da sua situação, da sua aflição, da sua preocupação, mas eu quero lhe motivar a olhar para os fatos que estão nos cercando. Eles são sinistros, eles são preocupantes, eles são tristes, eles são terríveis, mas olhe o lado bom da história, aleluia. O lado bom é que o noivo está voltando, que a noiva tem que tomar uma postura de esperança, uma postura de expectativa. Gente, irmãos, estou conversando com pastores que perderam a esperança da segunda vinda de Jesus. Tenho falado com pastores simplesmente assim, pastor, tenho sido enganado mais de 30 anos da minha vida e agora eu cheguei à conclusão que esse negócio de arrebatamento é balela, é fábula. Que Deus repreenda esse espírito de incredulidade. A Bíblia sempre vai nos repreender a falta de fé, mas nunca a pequena fé. Você pode ter uma pequena fé, você pode ter uma fé fraca, mas que Deus nos defenda de termos a falta de fé. Lucas 18:8 nos ensina, quando o Filho do Homem regressar à terra, encontrará nela fé. Esse é um dos fatores que muitos não participarão do arrebatamento, não pelo fato que tenham uma pequena fé, ou uma fé fraca, é porque tem falta de fé. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus possa dar uma injeção de bezetacil dobrada na sua veia espiritual. Hoje, quarta e sexta, porque este live
pastor Josias Aristiche sentiu da parte de Deus, recebeu a orientação da parte de Deus com o objetivo de despertar você para entender que o momento que eu e você estamos vivendo é um momento épico, é um momento histórico, é um momento sem precedentes. Se houve uma oportunidade para a Igreja de Cristo fazer uma diferença de maneira espetacular e maravilhosa, essa oportunidade é agora. Aleluia! Quarta etapa do casamento judaico. O noivo busca a sua noiva e a leva para a casa do pai. No casamento judaico, o mesmo noivo que cuidava da noiva, providenciava alimento, roupa, todos os cuidados possíveis para a noiva, no dia e hora. Veja que interessante. A Escritura diz, daquele dia ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, mas somente o pai. Mas é interessante ressaltar isso porque Jesus estava em corpo humano, número 1. Não havia consumado ainda a obra da salvação na cruz do Calvário, número 2. E ainda não havia ressuscitado em corpo glorificado para apresentar o resultado do seu sacrifício na cruz do Calvário. Em outras palavras, Jesus estava com os seus atributos de onisciência limitados ao Pai. Lembre-se que Jesus fala pelo menos 64 vezes nos 4 evangelhos a seguinte frase: a obra que eu faço, as obras que eu faço, não as faço de mim, mas as faço da parte do Pai que me enviou. A epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, diz que Jesus se esvaziou da sua glória. A expressão grega indica que Jesus entregou a plenitude dos seus atributos divinos para o comando do Pai. Então, Jesus se tornou um pleno dependente do Pai enquanto ele realizou a sua missão na terra em corpo humano. Mas depois que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita com o corpo glorificado, e depois que ele sobe ao Pai, porque Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus, mas não podia tocá-lo, lembram-se disso? Em um dos evangelhos, lá no finalzinho, né, quando Jesus aparece a Maria Madalena, o corpo de Jesus está tão bonito, pela glória do próprio Deus, porque o corpo glorificado é bonito, não é? Por natureza, como diz a Escritura. Ela pensava, Maria Madalena, que era o coveiro. Se sabes aonde levaste o corpo do mestre, diga-me, que eu vou lá e vou apanhar. E aí Jesus usa a palavra-chave. Maria. Olha que lindo que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Maria. Raboni, que quer dizer mestre. Ela feliz da vida. Vem cá, mestre. Vou te dar um abraço. Não, não me toques. Eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, Jesus não podia ser tocado. Olha que coisa interessante. Ele não podia ser tocado porque a obra ainda não havia sido consumada. Ou seja, ele tinha que apresentar os sinais das marcas nas mãos, no lado, nos pés, e da coroa de espinhos na sua cabeça, para então ter aprovação e depois retornar. Oh, coisa linda! Aonde eu quero chegar com isso, meus irmãos? O noivo, no casamento judaico, ele era avisado pelo noivo: estou chegando, traz a minha noiva. Ele mandava uma correspondência quase que secreta. Aí chegava quase no meio da noite para o amigo do noivo: traz a minha noiva. Traz a minha noiva. Está chegando a hora. Você tem cuidado dela? Você tem providenciado tudo para ela estar preparada? Agora é o momento. Poderiam passar 4 meses. Poderiam passar 6 meses. Poderiam passar até como muito 2 anos. Irmãos, já são quase 2000 anos que a noiva está esperando o noivo. E tem gente aí dizendo, né? Estou cansado de esperar o arrebatamento. Que cansado de coisa nenhuma. Quando vides acontecer todas estas coisas, disse Jesus em Lucas 21, 26, levantai as vossas cabeças, porque o tempo de vossa redenção está próxima. E aí estamos aqui, ó, irmãos. Estamos entre o 3ª e a 4ª etapa do casamento judaico. O noivo busca a sua noiva e a leva para a casa do Pai. Aí se dará o encontro nos ares, o arrebatamento. A igreja será levantada, Jesus retorna sem aviso e o Espírito Santo, que é o amigo do noivo,
leva a noiva e faz com que ele se encontre. Está aqui a tua querida noiva, bem vestida, bem adereçada, bem nutrida. Aleluia! Assim somos nós, irmãos. Devemos nos nutrir da palavra, nos nutrir de uma vida de fé, de uma vida de oração. Devemos estar, irmãos, quebrantados, devemos estar arrependidos e, acima de tudo, despertados, preparados. Essa é a palavra de ordem. E aí seremos levados ao tribunal de Cristo, depois para o casamento, que serão as bodas do Cordeiro, e entra a página da grande tribulação. Interessante. O capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens, ele tem duplo sentido interpretativo. Lembre-se que a profecia bíblica pode ter de 2 até 3 vertentes diferentes. E aqui nós temos 2 vertentes, porque é uma parábola de características proféticas, entende? Nem toda a parábola, das 53 parábolas que Jesus ensinou, tem características proféticas. Em torno de 30% das 53 parábolas tem características proféticas. E esta é uma parábola profético-messiânica, a parábola das 10 virgens. E ela tem 2 vertentes. A primeira vertente está voltada para dentro da igreja, como acabamos de falar. E a segunda vertente, ela está voltada para dentro da nação de Israel, que estará participando, né, da 70ª semana de Daniel, que será o período da tribulação. Depois do casamento lá no céu, Jesus volta fisicamente com a esposa, como nós já falamos, né? E aqui na terra a festa continua. Lá em cima começam as bodas, mas no milênio é o banquete de casamento da festa das bodas. Meu Deus! Pastor, onde nós vamos parar com essa história? Calma, só estamos enfocando o arrebatamento. Essa história parece aquele conto de Hans Christian Andersen, uma história sem fim, mas graças a Deus que essa história tem um fim muito bonito. Sabe qual é? O fim para mim e para você em recebermos a chegada do noivo, em nos encontrarmos com o noivo Jesus Cristo. O meu cronômetro está dizendo que eu tenho perto de 5 minutinhos, então vamos lá. Aí temos a lista dos 13 sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. E que é isso, pastor? É aquilo que eu acabei de falar lá atrás. O princípio de dores. Jesus usou a figura de linguagem chamada alegoria para dizer o seguinte: da mesma maneira que uma mulher sente as suas dores, e as dores apontam para o nascimento de uma criança, embora em português a gente não lê a expressão dores de parto, mas no grego está claro. Nas traduções em inglês está birth pain, ok? Mas isso para você entender como isso é importante, termos esta visão. Então Jesus disse, aí estão 13 princípios de dores que estarão indicando que eu estou chegando. Falsos cristos, guerras e rumores de guerra, turbulência política entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição ao povo de Deus, escândalos, ódios e traições mútuas, crescimento das seitas e heresias, multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor de Deus em muitos cristãos, sinais na esfera celestial, sol, lua, estrelas, de acordo com Lucas 21, 25, e a crise global, financeira, moral e espiritual. E alô, irmãos, está percebendo alguma coisa aqui nessas dores? Pestes. Está aí o coronavírus assustando todo mundo. Terremotos. Parece que o foco hoje das notícias é coronavírus, mas se você parar para olhar alguns noticiários, você vai descobrir que os terremotos não pararam de eclodir dentro do planeta Terra. Perseguição ao povo de Deus. Quanta gente está sendo perseguida em países do Oriente Médio, na Coreia do Norte, porque o foco hoje das notícias é coronavírus, ok? Crescimento das seitas e heresias. O islamismo está crescendo uma proporção de 42% a 46% ao ano no continente europeu. Em 2025, 79% de todo o continente europeu já será islâmico. Em 2022, a França já terá o seu primeiro presidente islâmico. E Londres, a capital do Reino Unido da Grã-Bretanha, já tem o seu primeiro prefeito islâmico. Por que o senhor está citando isso? Porque o crescimento de uma religião chamada islamismo é um sinal, é uma dor, é um princípio de dores que Jesus pronunciou, claro. Multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor de Deus em muitos cristãos.
Mateus 24:12, a palavra grega para iniquidade é adikia, quebrantar, ou romper, ou transgredir a obediência em cumprir a palavra de Deus. Olha que sério. Quando você encontra a palavra amor em Mateus 24:12, você vai encontrar a palavra grega ágape. E segundo Romanos 5:5, quem tem o ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial, são os salvos em Cristo Jesus. Opa! Então aqui nós aprendemos que a iniquidade, ou seja, o quebrantamento de cumprir a palavra, de viver a palavra, vai crescer por causa do quê? Do esfriamento do amor de Deus no coração de muitos cristãos. Aí fechamos aqui com os sinais na esfera celestial. Pouca gente tem entendido que os sinais que temos visto, como inclusive as luas, né? as luas grandes, as luas novas, as superluas, fazem parte destes sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. E a crise global financeira que estamos vivendo, desencadeada sobretudo, né, alavancada sobretudo pelo coronavírus, está aumentando numa proporção gigantesca. Eu vou concluir já em 1 minuto, tá? Para já darmos espaço às perguntas, mas eu vou mostrar as cenas do próximo episódio, do próximo capítulo. Você não pode perder o próximo capítulo na quarta-feira. Nós vamos falar das 3 visões sobre o arrebatamento da igreja, porque alguns creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós cremos, na sua grande maioria. Mas outros não creem. Outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação e outros no fim. Então vamos entender isso à luz da Bíblia e por que essas ideias, ou essas correntes teológicas começaram a dominar ao longo do tempo. Vamos falar também de uma quarta corrente teológica que mostra não 3, mas 4 visões do arrebatamento. Vamos falar resumidamente o que é o arrebatamento da igreja, qual a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a importância do tribunal de Cristo, mas bem rápido, porque eu repito, nosso foco é arrebatamento. Vamos falar da importância dos 3 evangelhos em seus tempos. Na verdade, é um só evangelho, mas em 3 tempos diferentes, entrando o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. E aí vamos destrinchar algumas versículos bíblicos no grego koiné, né? Embora que a intenção não é dar uma aula de grego, mas é só para vocês terem uma ideia como a Bíblia ela é exata no que ela revela, até mesmo no texto, sobretudo do grego do koiné, que é o texto original. Eu termino com este texto aqui, para nós então abrimos o espaço para o pastor Josias Aristis, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ei, aqueles que creem que a igreja vai entrar na tribulação, tem uma má notícia. Olha, eu tenho uma notícia que vai dar a você uma enxaqueca quadruplicada. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ira, eu vou explicar isso na quarta-feira, ela tem um significado tremendo com respeito à preparação ao arrebatamento, com respeito à necessidade de nos preocuparmos com o arrebatamento e com a necessidade de nos despertarmos dentro do arrebatamento. Eu já digo taxativamente à luz da Bíblia, não vamos entrar na tribulação. Ah, pastor, eu não creio. Grite, esperneiem aqueles que não creem no arrebatamento, porque não vai fazer nenhuma diferença. Porque contra fatos não há argumentos. E hoje temos fatos de sobra, além da Bíblia, que é a maior autoridade em apresentar os fatos, que o arrebatamento está às portas. Amém? Pastor Josias, é com o Senhor a batuta. Eu só lhe obedeço e lhe sigo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho
passou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço voos celestiais, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, vem me buscar. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sabia que seria lindo, eu sabia que seria muito bom, em se tratando de um professor como o pastor Luiz Prestes, que teve um exímio professor, pastor de saudosa memória, Antônio Gilberto, que foi um dos maiores ensinadores das Assembleias de Deus no Brasil. Aleluia. Pastor Luiz Macena Filho, Luiz Macena Prestes Filho, é isso? Luiz Prestes Macena Filho. Trabalhou muitos anos com o pastor Antônio Gilberto. Eu estou feliz, estou muito feliz, estou muito grato de poder oferecer essa oportunidade de nós aprendermos melhor e nos prepararmos para a vinda do Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada irmão. Eu sei que o pastor Luiz Prestes é muito ocupado, tem muitas lives, muitas responsabilidades, tem uma faculdade que ele dirige. Mas se não der tempo essa semana e ele tiver tempo semana que vem, nós continuamos semana que vem. Amém. Vamos continuando. Há muitas dúvidas sobre o Armagedon,
Há muitas dúvidas sobre o milênio, o período do milênio, e eu creio que seria muito lindo a gente ter a oportunidade, uma sequência aí de aprendizado. Claro, depois eu vou combinar, não vou prometer nada aqui, porque a gente depende da agenda do pastor Luiz Prestes, mas nós vamos seguir aí aprendendo. Quarta-feira já está agendado, o pastor vai dar continuidade ao estudo. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi falado, escreva a partir de agora, escreva lá no Facebook. Nós estaremos preparando essas perguntas e vamos abrir quarta-feira com essas perguntas, tá bom? É semana de escola aqui nos Estados Unidos da América. As crianças têm aula amanhã cedo, são 21h24 aqui na região de Nova York. Nós queremos respeitar o tempo de cada um dos irmãos, o descanso, principalmente das crianças que precisam dormir para levantar cedo amanhã. Mas eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade. O pastor ensinou 1 hora, acho que foi muito aproveitável essa hora, passou tão rápido para mim, parece que foram poucos minutos que eu tive a oportunidade de rever, aprender. Achei lindo aquele casamento judaico, aqueles passos ali do casamento judaico, muito interessante. Pastor, nós estamos gratos a Deus pela sua vida, obrigado pela sua participação, por estar nos ensinando. Essa oportunidade é muito rica para todos nós. Deixa-me ver, nós temos 10 pastores que trabalham conosco na nossa igreja sede. Deixa-me ver onde eles estão aqui. Eu vou pedir para que um deles termine orando ao Senhor, buscando a bênção de Deus para esse instante. Pastor Luciano Ornelas, se aproxima, por favor, da tela. Eu queria que você orasse agradecendo a Deus essa oportunidade linda que nós tivemos de poder aprender. Ore também pelo pastor Luiz Prestes, por favor. Peça a bênção de Deus sobre ele, que Deus o guarde. Ele é um patrimônio aí para nos ensinar a escatologia. Muito obrigado, pastor Luiz Prestes. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida, amado. Muito obrigado. Grato a Deus por tê-lo aqui hoje, é um privilégio para nós, viu? A honra é nossa. Eu creio que tem alguns amigos pastores no Brasil que estão acompanhando através do Facebook. Eu creio que muitas outras oportunidades vão se abrir para o senhor ministrar também em lives para os pastores lá no Brasil, que precisam também muito de professores preparados assim como o senhor. Deixa-me destacar aqui, pastor Luciano Ornelas, que estará orando ao Senhor por nós. Pastor Luiz Prestes, Deus abençoe. Eu já conheço o senhor desde lá de Boston. Amém, amém. Prazer lá no pastor Alexandre. Oh, que lindo. E eu tive com o senhor aqui em Canérico também, quando eu estive ministrando para os homens. Que lindo. O senhor estava lá com o pastor Emerson. Isto. Que lindo, que lindo. Obrigado, meu. Um prazer muito grande rever a sua pessoa, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Vamos estar orando. Vamos pedir ao Senhor. Amém. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, te agradecer, ó Deus, por este momento, Senhor, que tivemos, onde o Senhor tem usado o teu filho, Senhor, e continuará usando para nos trazer uma palavra, Senhor, abençoada, onde nos desperta, Senhor, aleluia, para o arrebatamento que está para acontecer, Senhor, a qualquer momento. Glória a Deus. Usando o teu filho, continua dando graça, sabedoria, Senhor, inteligência ao teu filho, Senhor, estratégia a ele de como o Senhor está elaborando, Senhor, meu Deus, estes ensinamentos. Nós queremos abençoar a tua casa, queremos abençoar a tua família. Aleluia. Continua, Senhor, estendendo as tuas mãos sobre a vida do teu filho e que cada dia, Senhor, o Espírito do Senhor seja derramado e fortalecendo. Glória a Deus. Abençoa cada um dos irmãos neste momento. Meu Pai que esteve, Senhor, nesta live. Senhor, eu abençoo a cada um. Senhor, se tiver alguém enfermo, eu quero repreender no teu nome todo o mal, toda a enfermidade neste momento, Senhor. E declarar, Senhor, no teu nome, Jesus, a cura para a vida de cada um deles. Abençoa os teus filhos, fica conosco. Aleluia. Pai, que possamos ter, ó Deus, uma noite abençoada e o dia de amanhã também, Pai, e o restante desta semana, nós entregamos tudo aos teus cuidados e te pedimos, já te agradecemos no teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo. Nós temos
mais ou menos umas 200 pessoas, um pouco mais, nos acompanhando entre Zoom e no Facebook. É uma grande audiência para nós aqui nesse tempo de pandemia. Não podemos nos reunir no mesmo espaço físico, mas podemos nos reunir aí através deste aplicativo chamado Zoom e da rede social chamada Facebook. Nós mostrando que é possível usar essas redes sociais para edificação espiritual. Nos acompanhe na quarta-feira, tá bom? Hoje eu não vou mostrar todo mundo hoje, na quarta-feira eu mostro. Eu não vou mostrar, geralmente nas nossas lives aqui, a gente acaba mostrando no final todo mundo, mas tem muita gente aqui na live, demoraria muito. Na quarta-feira eu vou mostrar, tá bom? Na quarta-feira eu mostro um por um, agradecendo a Deus pela vida dessa igreja tão linda e amada do meu coração, que é a Shekinah Church. Quero só destacar aqui alguns pastores, deixa-me ver, olha aí, deixa-me ver aqui, eu vi o pastor Branco lá de Massachusetts, obrigado pela sua participação, pastor Branco, aí está em evidência. Eu estou vendo mais algumas pessoas aqui, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Que bênção poder tê-lo aqui, tá bom? Então, eu vou terminar, enquanto vocês se abraçam virtualmente aí, eu vou soltar um louvor do quarteto Gileade para terminar. Aguardo vocês, vou dar a bênção apostólica aqui agora, e daí eu solto o Gileade, e vocês, aguardo vocês, divulguem nas redes sociais, quarta-feira, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre o lar de cada crente, de cada salvo, preparando-nos para o grande encontro, quando estaremos para sempre com o Senhor. Só os que têm esta esperança, faz barulho de pentecostal aí, em nome de Jesus. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá nosso grande Redentor, o ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos